som destas clarinadas anuncia que você vai ouvir mais uma mensagem de fé para o teu coração. E eu estou com a Bíblia aberta aqui diante de mim, onde está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, e no verso 39, que diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém. Vou trabalhar, canta a família Moura. Deste mundo nada mais desejo ter. O meu prazer não é nas coisas vãs daqui. Do meu país distante, longe estou, bem sei. Mais breve irei com meu Senhor morar ali. Enquanto é dia, vou trabalhar pra meu Senhor que tudo fez pra me salvar. Remindo o tempo que vai findar, pra meu Senhor vou trabalhar. Quem sua mão pra trabalhar pôr no arado, já está avisado que pra trás não pode olhar. Combate, sofre, sempre faz raiar a luz, porque Jesus já tudo fez pra me salvar. Enquanto é dia, vou trabalhar pra meu Senhor que tudo fez pra me salvar. Remindo o tempo que vai findar, pra meu Senhor vou trabalhar. Oh, tenho pressa e caminho sem parar. Posso chegar no meu destino com prazer. Preciso ser zeloso mais do que estou sendo, sempre pensando que Jesus pode hoje vir. Enquanto é dia, vou trabalhar pra meu Senhor que tudo fez pra me salvar. Remindo o tempo que vai findar, pra meu Senhor vou trabalhar. Pra meu Senhor vou trabalhar. Amém, Jesus, graças a Deus, essa belíssima canção cantada por esses preciosos irmãos, não é? A família Moura. E agora nós vamos então dar prosseguimento no nosso estudo aqui sobre o livro da vida, não é? Que é um assunto que nós estamos tendo em pauta, dado a importância de nós tomarmos conhecimento a respeito destas verdades, não é? Então, nós já temos vindo de vídeos anteriores até o parágrafo 93 da mensagem A Era de Sardes. E agora vamos prosseguir a partir do parágrafo 94. Então ele diz assim aqui: surge agora a pergunta: por que estão esses justos no julgamento? Não há outro lugar onde eles possam ressuscitar, porque há somente duas ressurreições. Então, esses justos são aqueles
que estão recebendo aquele galardão por terem sido bons para os irmãos, não é? Só para os irmãos se lembrarem do que foi dito no vídeo anterior. Então aqui ele está dizendo que eles teriam que ressuscitar nessa ressurreição, porque somente tem duas, existem apenas duas ressurreições, não é? E se eles não ressuscitaram na primeira, teriam que evidentemente ressuscitar na segunda. Mas vamos aqui então, não é? Existem somente duas ressurreições. E desde que eles não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição, eles devem se levantar na segunda, que é a ressurreição para o julgamento. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão no julgamento. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Isto é, o crente já é recipiente da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora. E não entrará em condenação, não entrará em julgamento, e é o que realmente é dito, mas passou permanentemente da morte para a vida. Notem, porém, cuidadosamente, Jesus deve ter ainda outro grupo em mente que, em uma certa ressurreição, receberá a vida eterna. Eles a receberão na ressurreição, não a tendo previamente recebido como membros ou membro da noiva. Então é bom frisar isso aqui, não é? Rapidamente. Esse outro grupo não tem vida eterna ainda, mas receberá a vida eterna na ressurreição do trono branco, do juízo, não é? Então é bom que se frise esse detalhe aqui, porque eles não são membros da noiva, então não têm a vida eterna agora. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ora, todos sabemos que João 5, 28 e 29 não é o arrebatamento, porque somente os mortos em Cristo levantarão das sepulturas naquele tempo e irão em companhia da noiva viva que ainda está na terra. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Aleluia! E assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em João 5, 28 e 29, que todos vão sair da sepultura. Esta é a mesma ressurreição de que se fala em Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 ao verso 15, onde os mortos são levados perante o Senhor e julgados, segundo suas obras, e todos cujos nomes não estiveram no livro da vida são lançados no lago de fogo. Agora, enfrentamos a pergunta quanto ao porquê
deles receberem a vida eterna no julgamento, desde que as epístolas parecem conclusivamente salientar que a pessoa tem de possuir o Espírito de Cristo ou então perecer. Embora pareça assim, não devemos deixar de dar crédito às palavras de Jesus, que mais explicitamente anunciam que há alguns encontrados no livro da vida que ou receberão a vida eterna antes da ressurreição ou depois dela. Paulo não se esquiva dessa verdade, porque ele muito claramente diz em Filipenses capítulo 3, versículo 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, essa declaração é muito específica. Todos nós sabemos que todos estaremos numa ressurreição, quer queiramos ou não. Todos seremos ressuscitados. Assim, Paulo dificilmente podia dizer se ele, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. A verdade da matéria é, ele não está dizendo isto. A leitura literal é, se de alguma maneira eu posso chegar, né? Se de alguma maneira eu posso chegar. Fora da ressurreição dos mortos, isso não é chegar à segunda ressurreição ou ressurreição geral, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito: bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, Paulo estava dizendo que ele queria chegar à primeira ressurreição, não é? Era isso que ele estava dizendo, então. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Esta é ao fim do milênio, dos 1000 anos, não é? Quando todo o resto dos mortos viverá de novo. Haverá naquele dia aqueles que irão para a vida eterna e aqueles que serão lançados na segunda morte. Ora, não precisamos fazer conjecturas quanto àqueles que, na segunda ressurreição, receberão a vida. É-nos dito que será dada a eles na base de que tenham sido bons aos irmãos. Aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão tratados desta maneira por causa de seu maltrato aos irmãos. Desde que esta é a palavra de Deus, nós simplesmente a aceitamos. Não há argumento aqui. Simplesmente uma declaração do fato. Amém. Parágrafo 96 da mensagem Sardes, não é? A era de Sardes. Para maior esclarecimento, notem especificamente as palavras de Mateus 25, nos versos 31 a 36. Não está dito que um pastor está literalmente separando as ovelhas de bodes, mas é dito como um pastor separando ovelhas de bodes. É bom frisar isso aqui também. Ali na escritura que ele leu agora, que ele citou agora, Mateus 25, do verso 31 ao 46, ele está dizendo aqui que não é uma afirmação literal de que lá no trono branco o pastor vá
separar as ovelhas dos bodes. É só um exemplo, não é? Porque ele vai continuar aqui, então eu não quero adiantar. É só um exemplo. Então prestemos atenção nisso, né? Mas é como um pastor separando ovelhas de bodes. Não há ovelhas nessa área específica do tempo. Captou isso? Naquele tempo não vai haver ovelhas lá, no julgamento do trono branco. Aqueles que estão sendo salvos não eram ovelhas. Ovelhas foram aqueles que ouviram a voz do Senhor Jesus Cristo e seguiram ele, que era a palavra, né? Mas vamos aqui que você vai observar isso. Não há ovelhas nessa área específica de tempo. Julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz, palavra, e elas o seguiram. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em julgamento. Mas estes não têm vida eterna, e eles estão no julgamento. E a eles é permitido entrar na vida eterna. Mas em qual base eles entram na vida eterna? Simplesmente não sob o fato que já tenham sua vida como a noiva. Mas eles recebem-na, porque foram bondosos a seus irmãos. Eles não são seus irmãos. Isso é muito importante observar. Aqueles justos lá de Apocalipse que vão receber a vida eterna, eles não são irmãos, não é? Nem irmãos do Senhor Jesus Cristo e nem nossos irmãos. Isso é muito importante, essa afirmação aqui, né? Eles não são seus irmãos. Isso faria deles co-herdeiros com Jesus. Se eles fossem irmãos de Jesus, eles seriam co-herdeiros com ele, como a noiva é co-herdeira, né? Então eles seriam co-herdeiros com Jesus. Eles não são herdeiros de qualquer coisa, senão da vida. Eles não compartilham do trono, etc., com ele. Seus nomes devem estar no livro da vida e não removidos. Agora, por causa de seu amor ao povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Sem dúvida, estes serviram e ajudaram os filhos de Deus. Importante pensar nisso, não é? Eles serviram aos filhos de Deus, eles não serviram a Deus. Assim, literalmente falando, eles não tinham um compromisso com Deus, com a igreja. Não, eles serviram aos filhos de Deus sem saber o que podiam estar fazendo. É muito bom pensar isso, né? Eles serviram os filhos de Deus, talvez como Nicodemos e Gamaliel. Eles permaneceram ao lado dos filhos em tempo de tribulação. Se isso parece uma leve noção de restauração, observe cuidadosamente agora, porque os ímpios não são restaurados, mas irão para o lago de fogo. Os nomes de muitos dos destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados, porque eles falharam em honrar o povo de Deus, que era a palavra viva, manifesta, epístolas vivas em seus dias. Quanta coisa boa, maravilhosa tem aqui, não é? O povo de Deus, os filhos de Deus, os eleitos de Deus, são a palavra viva, caminhando aqui na terra, em dois pés, não é? Parágrafo 98. Agora, sejamos bem claros aqui. Estes não são as nações, ou seja, estas não são as nações sendo julgadas e indo para o milênio, porque tenham abrigado e ajudado os judeus. Isso é muito claro por causa da
conclusão destes versos. E os ímpios irão para o castigo eterno, lago de fogo, mas os justos para a vida eterna. Não há registro de 2 julgamentos, onde os ímpios são lançados no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação. Eu confesso para vocês, irmãos que estão me ouvindo, que eu não tinha lembrança mais desse detalhe aqui, muito importante para o nosso conhecimento. Isso aqui é um tesouro de conhecimentos bíblicos, né? Se nós dermos atenção a isso. Então ele tinha dito, não há registro de 2 julgamentos, só há um julgamento, só há um trono branco e só há um julgamento. Porém, a besta e o falso profeta serão julgados e lançados no lago de fogo depois da tribulação, antes do milênio. Isso aqui é bom guardar isso, hein? Será que dá para guardar tudo, né? Na mente, ou precisa ler de novo, reler outra vez as mensagens, ou então ouvir, pelo menos, né? Que a Bíblia diz que é bem-aventurado quem lê e também é bem-aventurado quem ouve, não é mesmo? Mas vamos aqui então, né? Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação. Não, este é o julgamento do trono branco, aquele, né? E eles são julgados segundo o que está escrito nos livros. E na segunda ressurreição, é na segunda ressurreição que as almas sob o altar, como é anunciado no 5º selo, Apocalipse 6, 9 ao 11, recebem vestes brancas e, naturalmente, a vida eterna, ou não haveria evidência de vestes brancas. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Vamos prestar muita atenção nisso aqui. Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Pois bem, note especialmente que nenhum destes sob o altar foi morto pelo testemunho de Jesus. Isso aqui também, aliás, o que é que não tem que ser guardado, bem guardado dentro da nossa alma, não é? Tem cada coisa tremenda aqui, por exemplo, aqui é outro ponto importante. Aqui a Bíblia, esses que estão debaixo do altar, clamando, até quando? Eles estão pedindo vingança, não é? Até quando, justo dominador, não vingas e julgas o nosso sangue? Porque eles haviam sido mortos por algum motivo. Mas qual teria sido o motivo deles terem sido mortos? Não era porque eram cristãos, não. Eles não morreram porque eram cristãos. Eles morreram porque foram fiéis à palavra de Deus e pelo testemunho que eles deram. Então, grava isso, que daí você vai captar mais fácil, né? Pelo testemunho de... Aqui. Eles não foram como Antipas, que foi morto por testemunhar de seu nome. Eles não são nascidos de novo, com vida eterna, como possessão deles. Eles vieram na ressurreição e receberam vida por causa de sua permanência na palavra. E notem como estes estão clamando por vingança. Eles não podem compor a noiva. Olha outra coisa, né? Eles não podem compor a noiva. A noiva
vira sua face e clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Então você viu? Esses que estão de vestes brancas, aliás, que receberam vestes brancas e receberam a vida eterna, e foi dito a eles que aguardassem, repousassem mais um pouquinho, eles estão debaixo do altar e eles estão pedindo vingança. Esses não fazem parte da noiva, essa não é a noiva. Porque ele está dizendo aqui, porque a noiva não pede vingança. Você já reparou que um cristão nunca pede, um cristão cheio do Espírito Santo nunca pede vingança? Ele nunca quer destruir o seu inimigo, ele quer salvar o seu inimigo. Ele quer salvar o seu opositor, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui, nós sabemos que a lei de Moisés, ela não foi destruída não, né? Ela foi cumprida, mas foi cumprida pelo Senhor Jesus Cristo, porque é só ele que poderia ter feito isso, cumprir a lei, né? Ela foi cumprida por ele. Mas o profeta diz que a lei foi magnificada. Então, lá na lei dizia: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? Agora, o Senhor Jesus Cristo disse: eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Então, essa era, ou esse, melhor dizendo, era o ensino, essa era mesmo a ordenança para a noiva, para os nascidos de novo: amar o inimigo, perdoar, né? Orar por eles, por aqueles que perseguem. Essa é a ordenança para a noiva. Mas eles estavam pedindo vingança, porque eles não eram da noiva. Eles eram judeus, né? Que morreram por causa da palavra. O profeta vai dizer aqui, vamos em frente então, né? Esses são judeus. Eles têm de ser, porque eles estão no 5º selo. Olha outra coisa. E é no 4º selo que a noiva gentia é levada no rapto. Então, se você guardar isso, você já vai desembaraçar muitas coisas. É no 4º selo que a noiva gentia sobe no rapto. Então, o que acontecer depois, no 5º, no 6º, não tem nada a ver com a noiva, porque ela não vai estar aqui na terra mais, né? Então, eles nem sequer creem que Jesus é o Messias, mas como eles foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus deu-lhes a vida eterna na base de que, embora eles não pudessem vir a ele, foram verdadeiramente fiéis a toda palavra que conheciam. Os judeus, né? Porque você sabe que os judeus não puderam receber Jesus porque eles foram cegados propositalmente por Deus para que eu e você pudéssemos receber essa graça. Então, eles receberam esse galardão do Senhor Jesus Cristo lá, né? Então, eles morreram por ela, pela palavra. Quando multidões morreram sobre Hitler, Stalin, etc. E morrerão ainda. Vamos ao parágrafo 100. Deixa eu ver a hora ali, já está dando hora de parar. Só o parágrafo 100, mais nada, né? E na segunda ressurreição, quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Notem que elas eram virgens, elas não tinham o Espírito Santo, assim deixaram de estar na noiva. Quando as 5 sábias que tinham azeite se tornaram uma parte desta noiva, mas estas pessoas, sendo um povo separado, um povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda ao trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. Eles
perderão o milênio. O que vocês podem começar a notar que estas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos crido. Amém. Eu acredito nisso piamente, que essas verdades são muito mais maravilhosas para nós do que nós podemos pensar, não é? Então, essas 5 virgens nécias, elas foram virgens, não foram prostitutas, não é? Mas elas não puderam crer, não puderam ser reveladas, talvez, sobre a mensagem, sobre o profeta que Deus mandou. São pessoas sérias, honestas, crentes, boas pessoas. Essas são virgens nécias, né? E também receberão a vida eterna, mas perderão o milênio. Não poderão gozar no milênio com Cristo. Mas você que está ouvindo essa palavra e que está crendo nela, está pensando, eu vou aceitar essa mensagem, eu quero isso para mim, então você terá esse galardão de viver no milênio e reinar com o Senhor Jesus Cristo durante os 1000 anos. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos ajude cada dia, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não esqueça de curtir o vídeo e também, se você não é inscrito, inscrever no canal, para então impulsionar esse vídeo para que essa mesma mensagem chegue a um outro filho de Deus, como chegou para você, né? Como chegou para mim um dia também, possa chegar a outros filhos de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e para a salvação deles. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. E até a próxima vez, a próxima oportunidade. Amém.